Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de número 13, mas antes de começá-la, vamos relembrar o que foi visto na nossa aula número 12. Na aula número 12, vocês aprenderam o mate de rei e torre contra rei. Eu mostrei para vocês duas formas de vencer uma partida neste tipo de final, ou mate elementar. E hoje vocês aprenderão o mate de par de bispos e rei contra rei. Vamos lá. Inicialmente, demonstrarei para vocês as posições finais possíveis para este mate. Ponto importante: o rei vai levar mate nas casas angulares do tabuleiro. No geral, o rei levará o mate em casas angulares. Por exemplo, se o rei está próximo a uma casa angular branca, ele vai levar mate com o bispo de casas brancas. Então vamos ver aqui como poderia terminar esta posição. Olha só, cheque de bispo de casas azuis atacando o rei preto. O rei preto não poderia chegar à casa C8 devido à presença do bispo de casas brancas que está em E6, então ele iria para a casa A8 e levaria o mate de bispo em D5, cheque mate. Esta é uma posição final. Se eu trouxer o rei branco agora para a casa G6, e se eu colocar o rei preto na casa H8, o bispo na casa E5, o de casas azuis e de casas brancas na casa D5, observe que agora quem aplica o checkmate é o bispo que está na casa azul, já que o rei está na casa angular azul. Então, são estas posições, ou posições que tenham a mesma ideia que vocês vão tentar alcançar. O rei poderia estar também, por exemplo, aqui na casa H6, não mudaria o sentido do mate. Na realidade, ele está ajudando a impedir que o rei do adversário possa alcançar a casa H7. E mais uma vez, vocês vão ver agora como vocês podem alcançar esta posição ou posições a partir de um início de jogo, certo? Eu vou modificar a posição, então farei o seguinte agora. Colocarei o rei branco na casa D1, o bispo branco na casa F1 e o preto na casa E1, e colocarei o rei preto agora na casa D5. E detalhe, vamos ter posições chaves para alcançar. Eu vou falar de cada uma delas quando alcançarmos estas posições. Eu vou jogar esta posição contra um programa, ou seja, nas aulas anteriores vocês me viram fazer o movimento tanto das brancas como os movimentos das pretas. Hoje eu farei apenas o movimento das brancas e comentarei as ideias possíveis dentro deles. Procurem prestar atenção, vou procurar explicar de forma pausada, devagar, para que vocês possam entender como alcançar as posições vitoriosas, porque temos posições chaves que precisamos memorizar para aplicar este checkmate. Vamos lá então? Vamos ver agora como aplicar o checkmate. Este checkmate vai seguir as mesmas ideias que foram vistas no mate de rei duas torres contra rei, no mate de rei dama contra rei e no mate de rei torre contra rei, ou seja, vamos reduzir o espaço do rei adversário. Neste caso, pretendo levar o rei do meu adversário até as casas A8 e H8. Vou tentar uma delas. Então, vou fazer isto reduzindo as ações dele. Detalhe, não aplicarei cheque para fazer isto. Aplicarei cheque apenas quando for vencer, ou seja, aplicar o checkmate. Eu vou reduzir os espaços contando com a ajuda dos bispos, um bispo ajudando o outro, e com a ajuda do rei, que também vai auxiliar, também tomando espaços. Posições importantes que vocês perceberão que os bispos vão agir juntos, às vezes estarão juntos em vertical ou juntos em horizontal, com o rei ao lado deles, sempre participando. Então prestem atenção e vamos entender esta posição. Primeiro temos o bispo de E1 atacando E1 até A5 e o bispo de F1 atacando F1 até A6. Observem que do outro lado do tabuleiro, o bispo que está em E1 está atacando H4 e o que está em F1 está atacando H3. Já significa que esses espaços não podem ser ocupados pelo rei adversário. Do lado inimigo, do lado do adversário, ele vai tentar se manter no centro, como sempre expliquei para vocês nos mates anteriores, porque ele não pode ajudar o adversário a vencer, ele vai dificultar a vitória, mesmo ela sendo, de certa forma, forçada. Vamos ver aqui o primeiro passo que darei nesta posição, primeira decisão que vou tomar.
eu vou ganhar mais espaço e vou jogar com o bispo da casa E1 na casa F2. Observem o que eu estou fazendo com ele. Estou colocando em vertical com o bispo que está em F1. O rei jogou agora rei E4, meu adversário. Observem o que eu vou fazer agora com o bispo de F1. Vou colocar em horizontal em relação ao bispo de F2. Estão juntos aqui agora. Meu adversário jogou rei D5. Agora trarei o rei para o lado dos dois na casa D2. Joguei rei D2. Observe que o adversário tenta se manter no centro. Agora o bispo de F2 vai ficar em vertical em relação ao bispo de E2 e em diagonal para o rei. Observe a manobra-chave. Bispo de F2, E3. Aí ele recuou. Mais um lance de bispo. Bispo de E2, D3. Bispos em horizontal. Agora jogo com meu rei. Rei na casa C3. Ao lado dos dois. Meu adversário vai jogar. Jogou rei D5, o bispo de E3 vai para D4, fica em vertical em relação ao bispo de D3. Sempre agindo juntos. Agora observe que o rei foi para a casa E6, eu jogo meu bispo de D3 em E4. Observem que os dois estão em horizontal agora. E observem que os espaços estão cada vez desaparecendo para o nosso adversário. Observem isso. Jogo com meu rei agora. Rei na casa C4. Meu adversário vem na casa D6, meu bispo de E4 vai para D5 e fica em vertical em relação ao bispo de D4. Agora o bispo de D4 vai para a casa E5. Olha a manobra, muito fácil de entender. O rei do meu adversário agora foi para F8. Está dificultando, mas eu não preciso agora jogar com os bispos, não preciso aplicar cheque e nem devo tentar, por exemplo, se vocês pensaram, bispo de D5 em E6, porque agora ele vai me atacar. Vamos tentar seguir de outra forma a manobra. Vamos tentar assim. Vou trazer o rei primeiro, rei C5. E ele voltou. Mais um lance de rei, rei C6. Ele voltou para E7. Jogando o rei agora na casa F8. Vou jogar um lance de bispo, bispo em E6. Bispo em vertical em relação ao outro. Rei E7 atacando o bispo, rei D5. Defendendo o bispo e mantendo os bispos em vertical. Pronto. Agora vou decidir para qual lado do tabuleiro vou levar o rei do meu adversário. E as peças que vão empurrar o rei para um lado ou para o outro serão os bispos. Vamos tomar uma decisão aqui. Deixa eu ver o que será mais interessante para mim na posição. Terei que agora pensar um pouquinho e depois fazer um comentário sobre meu lance. Vou tentar levar o rei para H8. Não conseguindo, voltarei para levá-lo para A8. Vou tentar o lance bispo na casa D6, em horizontal em relação ao bispo que está em E6. Pronto. Falei para vocês que pretendo levar este rei para a casa H8. Vou ter que retirar casas dele para conseguir isso. Farei o seguinte aqui. Terei que fazer no momento um lance de rei, tá? Olha o que farei agora aqui. Vou ter que analisar mais um pouco para chegar à posição crítica que quero para mostrar para vocês. Vou jogar o meu rei na casa E5. E vou explicar logo logo o meu plano qual é. Agora vou jogar o meu rei na casa F6. Observe que coloquei o meu rei lado a lado com os dois bispos. Agora vai começar as manobras que preciso para levar o rei para a casa H8. Preste atenção que é importante entendê-las. Agora os bispos vão jogar e eles terão grande importância. Observe. Eu quero que o rei venha para a casa E8, mas agora eu não posso mandar com cheques. Não posso atacar ele com cheques, tá? Então, eu tenho duas possibilidades. Eu posso jogar ou com bispo de D6 ou com bispo de E6, fazendo um simples lance e passando a vez para meu adversário. O que eu quero dizer com isso? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o meu bispo que está em D6 e vou jogar na casa E5. Observem que meu adversário vai ter que voltar com o rei para a casa E8. Pronto. Se eu jogar um lance que não seja o correto, ele vai voltar para a casa D8, mas eu quero levá-lo para a casa H8. Então, o que eu faço? Eu tiro a casa, volto com o mesmo bispo para a casa C7, o de E5 para C7, e retiro a casa D8 dele. Ele vai ter que ir para a casa F8. Agora, presta atenção nessa jogada. Eu não quero mais que ele volte para a casa E8. Então, o bispo que está em E6 vai para D7, levando o quê? O rei para G8. Pronto, ele foi para G8. E agora a partida vai acabar.
O meu rei que está em F6 agora vai para G6. Eu não jogo com os bispos. Joguei meu rei em G6. E ele vai jogar. Observem que ele foi com o rei para casa F8. E agora a partida vai acabar com checkmate, pois apenas os bispos jogarão e neste momento eles aplicarão o cheque. Vamos lá. Cheque de bispo em D6. O rei vai para casa G8. Cheque de bispo em E6. O rei vai para casa H8. E como eu disse a vocês, o rei sempre leva este mate, geralmente, nas casas angulares. A casa angular onde ele está é uma casa de cor azul. Quem vai aplicar o mate é o bispo de cor ou de casas azuis. Bispo E5, checkmate, e nós temos o final da partida. Este mate, por incrível que pareça, ele é tão fácil quanto um mate de rei e duas torres. O que vocês precisam entender é a técnica que me levou à vitória inicial. Bispos em vertical, bispos em horizontal, com o rei dando auxílio. Quando os bispos estão em horizontal, o rei vai estar lado a lado com eles. Quando os bispos estão em vertical, ele vai estar ao lado de um dos bispos e o que está mais à frente vai estar em diagonal a ele. Então vocês viram, observem esse detalhe como eu fui explicando. Quando vocês chegam na posição final, onde o rei do adversário vai estar, por exemplo, como ele esteve agora, na última horizontal, vocês começam a trabalhar com os bispos para empurrar o rei ou para uma casa angular de um lado ou a casa do outro lado do tabuleiro para aplicar o mate. Se a casa for de cor branca, o bispo de casas brancas será o último a aplicar o mate. Se a casa for de cor azul, o bispo que corre pelas casas azuis é o que aplicará o mate. E lembrando, como vocês observaram, que para empurrar o rei, vocês precisarão passar sempre o que nós chamamos de passar a vez para o adversário, fazendo um lance simples de bispo. Com a saída da casa onde o rei estava, vocês vão atacar onde ele estava para forçar a caminhada do rei. Esta é a técnica que se segue e é muito fácil, como eu falei, mas é necessário prática. Não entendendo como o mate foi aplicado, revejam o vídeo. Continuando a não entender, podem deixar um comentário no canal e eu tentarei ajudar vocês. É isso, espero encontrá-los na próxima aula. Até lá!